depois do almoço, quando dá uma baixada, a gente fica um pouco mais de sono em função da melatonina. Já estou bem acostumada a falar um pouquinho mais alto. Quem me conhece? Alguém me conhece aqui ou não? Só duas meninas, eu acho, né? Então, já sou habituada a falar bastante alto, assim, tentar interagir com vocês, para não ter um pouquinho de sono durante a palestra, tá? Então, meu tema de hoje foi suplementos, né? Tanto esportivos quanto alimentares. Não vou conseguir trazer muitos em função do tempo escasso de 45, 50 minutos. Então, suplementos aplicados a esportes de alto rendimento. Pode passar. Pode passar. Então, o Valentim trouxe esse artigo, que é bem interessante a gente pensar sobre a periodização nutricional. E aqui eu trago um conceito para vocês, que ele colocou muito bem na prática, né, que é um processo estruturado, planejado, composto por diferentes estratégias nutricionais, com o objetivo sempre de favorecer, otimizar, viabilizar adaptações específicas de acordo com cada período do treinamento daquele atleta ou paciente, tá? Seja no emagrecimento, numa restrição calórica, onde o paciente precisa perder peso. Então ali a gente, obviamente, isso acontece muito no consultório, né? O paciente chega no meu consultório, Tati, eu quero hipertrofia, mas preciso emagrecer. É possível? Mas é muito raro. Então, se o treinamento, né, que o educador físico passa para ganho de massa exige mais e está num processo de redução de peso, não vai funcionar. Então, nesse primeiro momento, o treinamento tem que ser não para aumento de massa, para redução de peso, e depois, em conjunto, a gente coloca o excedente calórico justamente para viabilizar o aumento de massa muscular, hipertrofia e assim por diante. Num segundo momento, a hipertrofia e, obviamente, o recovery, que é a recuperação, né? Performance, e aqui a gente tem, então, um aumento da ingestão de carboidratos. Pode passar. A gente tem que pensar que na periodização nutricional, a gente tem que pensar qual modalidade o nosso praticante está exercendo, nosso atleta. É endurance? É força? É intermitente? E qual dos objetivos, né? Dentre eles, a gente tem que otimizar o uso de suplementação. Então, se nós não soubermos em que momento do treino nosso paciente se encontra e qual a modalidade, não adianta nós prescrevermos, por exemplo, uma creatina para endurance, talvez não vai funcionar. Inclusive, pode piorar. Então, a durabilidade de tempo do treino tem papel importante para a gente conseguir prescrever o suplemento correto. Então, bom nutricionista esportivo é aquele que, num primeiro momento, lança mão de alimentação. E num segundo momento, se necessário, a gente faz uso de quê? De suplementos esportivos, que tem um efeito ergogênico, tá? E, consequentemente, né, da mesma forma que o treinamento é periodizado, a nutrição também, o uso de suplementos também. Não vou falar toda essa tabela, mas é só para levar em consideração, trazer um pouquinho do que o Carrasco também falou na parte de motivação. Recurso ergogênico não é somente suplementos nutricionais. A gente tem vários tipos, dentre eles o mecânico, o próprio tênis, talvez o iPhone que a gente usa, né, para escutar música, uma roupa que tem o objetivo de melhorar o desempenho, o fisiológico, o próprio treinamento que vai gerar então adaptações fisiológicas para, né, otimizar o treinamento, já é um recurso ergogênico. Nutricionais, que é justamente a dieta, a suplementação. Farmacológicos, que são as drogas, né, e muitas vezes aumentam o risco de morte, e obviamente psicológico, onde leva em consideração a motivação que o nosso paciente, atleta tem, a ansiedade, por exemplo, o estresse com que ele está submetido pelas demandas da vida e pelo treinamento, são todos recursos ergogênicos. Mas na minha fala eu vou me ater especificamente aos recursos ergogênicos nutricionais e basicamente os suplementos. Pode passar. Então, esses são os dois artigos que eu mais vou comentar e são de leitura obrigatória
para quem quiser entender um pouquinho e se basear numa referência de evidência, é sobre suplementos esportivos, tá? O consenso, 2018, lançado agora, do Comitê Olímpico Internacional, e a Louise Burke, né, que foi que o Valentim falou bastante, é uma das maiores epidemiologistas na nutrição esportiva, é a Louise Burke. Qualquer artigo que ela escreva, mesmo sendo criticado, que nem o Valentim me mostrou, no artigo, na apresentação dele, também é muito bem-vindo, tá? Pode passar. Então a gente precisa saber qual o tipo de treinamento. É um treinamento onde tem resistência, resistido, onde eu vou ter uma estimulação do mTOR e consequentemente uma hipertrofia muscular, ou é o endurance, onde eu vou estimular a PGC1-alfa e consequentemente eu vou estimular a biogênese mitocondrial. Então, a partir do momento que eu entender as vias metabólicas, eu vou conseguir o quê? Saber qual suplemento utilizar para conseguir otimizar aquele treinamento e o atleta conseguir obter os melhores resultados. Pode fazer. Então a gente tem diversos suplementos, né? Suplementos emergentes, inclusive, na coluna. Vocês não conseguem enxergar, ou está muito pequeno? Tá? Então, assim, na coluna verde são os suplementos que têm evidência A. Uma forte evidência em termos de uso em função de vários artigos, tem uma eficácia e uma segurança, tá? Para endurance, a cafeína, o carboidrato gel, né, os drinks. Eu não vou conseguir falar sobre o carboidrato nessa apresentação em função do tempo, seria uma aula só sobre isso. A betalanina, suco de beterraba, né, o beetroot juice, que é ribinitrato. Bicarbonato de sódio ou citrato de sódio. Antioxidantes, que eu também não vou conseguir mencionar nessa palestra. Em relação à força, creatina e proteína. Em relação à saúde, trabalhar a microbiota intestinal. Se eu não tiver uma microbiota intestinal adequada, de nada adianta, intacta, de nada adianta eu prescrever suplementação onde a absorção será prejudicada. Então é dinheiro posto fora. A gente tem primeiro trabalhar uma microbiota, deixar ela saudável. E quando eu falo microbiota saudável, gente, não é simplesmente não conseguir ir no banheiro. É muito além disso. Ou ter uma produção maior de gás, por exemplo. Eu tenho que viabilizar e facilitar a absorção máxima de nutrientes, tá? Então, para isso a gente tem probióticos, uma dieta muito rica em nutrientes. Não retirem, acho que é consenso, foi aqui meu, do Valentim, não retirem fruta da dieta, principalmente de pacientes que são atletas. Nutrição esportiva requer frutose. Frutose requer fibras, requer antioxidantes presentes em frutas, tá? E fruta não engorda, tá, gente? Tem alguns artigos, saiu agora recentemente o artigo que baixou triglicerídeos, né? Inclusive reduziu o peso com consumo moderado de frutose na forma de fruta. Então não retirem fruta do cardápio. Essa questão de dieta paleolítica, inclusive na paleolítica tem o consumo de fruta. Tá? Então a gente tem que rever quem que a gente anda seguindo em redes sociais, realmente buscar uma informação baseada em evidência, tá? Eletrólitos e a vitamina D também. A guideline para vitamina D agora baixou um pouquinho do consumo, antes era 30 nanogramas por decilitro do sangue, agora está 20 o consumo, o nível normal. Numa evidência moderada taurina, Cherry Active, L-carnitina, leucina. A gente sabe que o uso de leucina isolada, ela não tem um efeito interessante. É interessante que a gente tenha em cada refeição todos os aminoácidos presentes e principalmente de 2 a 3 gramas de leucina por refeição, se eu quiser estimular a via de síntese proteica. Então, quando forem comprar, por exemplo, uma proteína, um whey protein, não basta vocês olharem na informação nutricional quanto que tem de proteína. Tem 22, 25 gramas. Tá, mas como é que é esse aminograma? Puxa, a leucina tem 1,5. Então na porção vai faltar leucina. Então procurem suplementos whey proteins que realmente tenham na porção, além do conteúdo proteico adequado, que é em torno de 20 a 25, que é o que os estudos estabelecem, em torno de 2 a 3 gramas de leucina por porção, tá? Isso é importante.
Para a saúde, né, a quercetina é um dos suplementos, inclusive, que são suplementos emergentes na nutrição esportiva, porque melhora muito a saúde da mitocôndria, no sentido de respiração celular. Ômega 3, inclusive colágeno, que é uma questão bem contraditória, mas no Comitê Olímpico Internacional saiu agora, inclusive, a questão do colágeno como um suplemento interessante, né? Eu preciso ler um pouco mais sobre o colágeno, confesso que eu ainda era um pouquinho resistente em relação a ele, então não vou acabar não me atendo muito ao colágeno, porque não li suficientemente para conseguir ter uma opinião em relação a isso. E, obviamente, em vermelho são os suplementos que têm uma lacuna em relação à evidência, não são indicados e muitos deles podem, inclusive, cair no teste de doping, tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso e nem deveria prescrevê-los. Pode passar.